Missionária, na sua opinião, como é que você... eu me lembro que aqui você defendeu que você não defende, por exemplo, o pastorado feminino, mas como você se comporta sobre esse tema? Como você entende essa questão? As mulheres pregarem, elas não podem ser pastores na sua opinião, mas pregar na igreja pode, sim, não e por quê? Então, pastor César, no culto público, né, o debate aqui é se elas podem ou não pregar no culto público, e eu defendo que sim, porque diferentemente da posição pastoral feminina, da ordenação feminina, no Novo Testamento não há nenhum respaldo para isso, mas no Novo Testamento há respaldo a mulheres ali que estão pregando. Então, eu creio que a grande comissão dada por Cristo foi dada a homens e mulheres também. Há uma diferença muito grande entre pregar e pastorear, né, porque pregar é transmitir a mensagem do evangelho, que evangeliza, que restaura, que alcança vidas, mas o pastorado que é exercido por homens é uma diferença muito grande. Então, assim, João 3:27, João respondeu que o homem não pode receber coisa alguma, dom algum, se não lhe for dado do céu. Então, Deus deu dons aos homens, aquele homens ali é a humanidade. Então, desde que o Senhor nos concede um dom, e esse dom também é para o ensino, nós podemos sim ensinar. E isso envolve também o culto público. Ok. Reverendo, o assunto, claro, é o culto público mesmo, né? Então, na sua opinião, na IPB parece que não pode, né? Como é que funciona essa questão na sua concepção? Isso, vamos lá. É interessante Chega mais pertinho aqui. Que a gente delimite essa proposição como se referindo ao culto público, né? Mas antes mesmo de eu começar as minhas fundamentações, eu acho que é válido a gente ressaltar que, em especial, o que eu vou defender aqui, né, não diz respeito a questão de importância, superioridade, capacidade ou inferioridade, de forma alguma. Mas o que eu vou defender, e aqui eu entendo que em que as mulheres não devem, né, pregar no culto público, é simplesmente por questões escriturísticas, né? E eu vou tentar, na medida do possível, fundamentar essa resposta em 3 argumentos: o escriturístico, o dedutivo e o histórico. Por exemplo, né, nós já vimos aqui um ponto de divergência, onde a missionária Ruth diz que no Novo Testamento nós temos indícios de mulheres pregando, né? E eu entendo que nós não temos, mesmo porque se nós olharmos, Jesus Cristo, quando chama os seus apóstolos, todos eles são homens, né? Mas eu acho que vai dar tempo da gente entrar nessas argumentações. Mas eu defendo, reitero, em se tratando de culto público, eu entendo que não. E até esse texto de Mateus 28, da grande comissão, ou Marcos 16, Lucas 22, eu acho que nós poderíamos, né, gastar um tempo para que a gente entenda o que está sendo dito, a quem está sendo dito, e em que momento aquilo se cumpre. Né? Mas a gente vai ter tempo de trabalhar isso. Ok, missionária. Então, se nós analisarmos, nem a própria igreja presbiteriana, por mais resistência que ela tenha com relação a isso, ela é unânime com relação a essa questão das mulheres pregando no culto público. Eu tenho aqui um documento que é um sínodo, né? Sínodo de Brasília. Esse documento está desatualizado, já teve um outro depois desse, mas aqui o pastor que pede para trazer, né, para ser mudada essa documentação, eles pedem, declarando que não há impedimento bíblico para que em ocasiões especiais ou situações especiais as mulheres preguem sob a autoridade do pastor. Pedimos, né, eles pedem a revisão daquela documentação, né? E aí foi indo, depois pediram cancelamento, e aí por fim o pastor disse que não daria, a última palavra, o reverendo aqui, disse que não daria provimento à solicitação. Então, analisando a partir desse contexto aqui, a gente vê que nem mesmo no caso da presbiteriana... Há um movimento lá dentro. Sim, sim. Então, assim, se a gente analisar, há uma importância das mulheres não só no dom do ensino, como também da pregação. Por exemplo, hoje eu recebo muitos relatos de pessoas que foram despertadas por Deus para essa área do estudo, da pregação, a partir do meu posicionamento. Mas se a mulher recebeu esse dom do céu, ela não recebeu ele para ficar dentro de 4 paredes. O próprio Paulo, quando escreve a Tito que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas, ele não disse que elas têm que ensinar só as mais novas. Então, partindo desse pressuposto, se as mulheres mais velhas devem ensinar só as mais novas, então elas não podem ensinar mulheres mais velhas que elas também. E a Bíblia não faz nenhuma divisão dessa questão. A mulher pode pregar ali fora, mas não pode pregar aqui dentro. Ou a mulher pode pregar só para crianças e outras mulheres, ou enfim. Mas eu gostaria de analisar aqui
quando Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 3, sobre Evode e Sintique, ele diz que aquelas mulheres se esforçaram no evangelho. Esforçar-se no evangelho, como Paulo era um pregador do evangelho, então alguns teólogos também defendem que essas mulheres pregaram o evangelho. Filemão, capítulo 1, versículo 2, Áfia e Arquipo, eles tinham uma igreja na sua casa, e se eu abro um momento ali na minha casa para receber irmãos, eu também tenho uma oportunidade, uma voz de fala. Então, assim, trazendo novamente para o começo ali, quando eu falei sobre a questão de diferenciar pregador de pastor, o pregar que eu defendo para as mulheres não é com autoridade pastoral, porque eu sou contra o pastorado feminino, e cada vez mais, olhando para as pastoras aí, eu vejo que nem todas também estão preparadas para estar ocupando aquela posição. Mas o pastor, ele não é só um pregador, né? Se nós analisarmos, há várias funções voltadas ao pastor, e que as mulheres, num todo, elas não estão ali preparadas, de uma certa forma, para exercer. Então, pastor é uma posição de serviço, mas também de autoridade. Sendo assim, as mulheres não devem pregar com essa autoridade pastoral. Reverendo. Só fazer uma observação. A missionária usou aqui o texto de Filipenses, capítulo 4, né? O verbo lá é sinafiléu, que traz a ideia de um trabalho e esforço braçal. Então, nós não podemos usar esse texto para pregação, tá? Só uma observação aqui. Mas elas se esforçaram braçal para a propagação do evangelho, que é isso que ele fala. Sim, exatamente. Ali não faz menção à pregação. Ali, pelo menos no sentido etimológico da palavra, tá? Em relação aos... Eu tô marcando aqui, porque eu vou me esquecendo, tá? Eu tenho um pouquinho de TDAH aqui. Em relação aos documentos, é bom até para que aqueles que não conhecem, né, a nossa tradição, nós não temos os nossos documentos, nem a confissão de fé, como sendo inerrantes ou inspiradas, como, por exemplo, o catolicismo romano. Então, é normal que essas discussões aconteçam. Por quê? Porque as gerações vão se renovando e as interpretações também. As nossas interpretações não são infalíveis. Então, isso é o contexto de um colegiado. Essas discussões são comuns, mas é importante que a gente ressalte que ela não foi para frente porque, majoritariamente, os pastores, os presbíteros entenderam que não há um respaldo bíblico para isso, né? Mas aí eu queria aqui trabalhar o texto, então, que foi usado de Mateus 28, o texto da Grande Comissão. Diz lá, ide, fazei discípulo. Eu vou fazer uma pergunta retórica, depois, se a senhora quiser responder. Geralmente, as pessoas usam esse texto para fazer a ideia de uma universalidade no chamamento da pregação. Só que nós temos que olhar esse texto com os textos correlatos. Por exemplo, Mateus 28 vai dizer assim, ó, ide, depois vamos discutir a questão desse verbo aqui. Portanto, fazei discípulos de todas as nações. Como? Pregando. Só que aí tem uma outra ação aqui. Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pergunto, nessas igrejas que não aceitam a ordenação feminina, aceitam-se as mulheres batizarem outras mulheres? Se não tiver um homem, aceita. Então, mas aí existe no meu ver, tá, com todo respeito, uma incoerência. Por que necessariamente ou primariamente tem que ser o homem? Nós entendemos que esse texto, e eu espero ter tempo de a gente trabalhá-lo, não diz respeito primariamente a uma ordem universal. Porque foi dado a quem isso aqui? Aos apóstolos. Qual é o contexto? O pastor Sérgio dá aula de hermenêutica. Qual é o contexto imediato aqui? Quem se aproxima de Jesus ao ponto de ele diz, ide. E o interessante é que o verbo aqui, se eu não me engano, me perdoem aqui os exegetas, o verbo está no auristo, particípio, na voz média passiva, no caso nominativo. O que isso significa? Significa que não é um imperativo isso aqui. Ele deveria ser traduzido como uma ação completada no passado. Como assim? Tendo ido. Jesus Cristo dizendo, tendo ido no sentido que eu vou... Né? Por quê? Porque Jesus Cristo levaria-os às mais diversas nações. Lembrando de um contexto do primeiro século em que o mundo, naquela visão, era circunscrito àquela região. E quando se cumpre isso aqui? Atos. A gente vai chegar lá. Mas pergunto, se isso aqui é universal, pegamos os textos correlatos. Vamos pegar Marcos 16, do 14 ao 18. Ele vai dizer a mesma coisa a partir do 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Estes sinais, está no 17, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se em alguma coisa mortífera beberem, não lhes farás mal. Pergunto, se isso é universal,
não só o que diz respeito ao 16, mas o 17 e o 18 também tem que valer para hoje. Aí as pessoas geralmente enfatizam as novas línguas. Tá, mas e o pegar em serpentes e o ser imune a veneno? Então, mas todos os continuistas creem que vale para hoje. Pois Sim. Só que na prática, e aqui eu falo com todo respeito, tá? Não estou aqui questionando a validade das ações ou da crença. Eu tô perguntando. Eu geralmente vejo uma ênfase maior na questão, por exemplo, da cura. Deus me usou para curar. Mas e na questão dos venenos ou de tocar em serpentes? Aí as pessoas geralmente recorrem nesse sentido. Não tentarás o ser o teu Deus. É porque aí já vai enviesar para se é continuismo ou não. Eu só estou mostrando que isso aqui foi dado diretamente. Sim, mas deixa eu trazer para minha argumentação. Eu estou querendo mostrar que esse texto do Ide, esta ordem do fazer discípulos, foi dada no contexto imediato aos apóstolos, que de forma secundária chega a nós. Nós quem? Aos pastores. Então sendo assim, então só os pastores têm que pregar para toda criatura. Eu que devolvo a pergunta, por que as mulheres na sua igreja não batizam se tiverem homens lá? Então calma aí, vamos lá. Tá o argumento na mesa, missionária. Então, se for assim, seguir essa lógica, só pastores e homens vão poder evangelizar, porque a evangelização é algo para todo crente fazer. Então mas aí concordamos. É restrito só... então assim, é dicotomizado, né? Esse aqui pode, esse aqui não deixa ela concluir o argumento, que ela te ouviu. Então, assim, Filipe não era apóstolo e batizou eunuco em Atos capítulo 8. Mas, assim, não vou fugir aqui a questão do assunto do debate, que é se as mulheres podem ou não pregar na igreja. Se nós analisarmos sobre essa questão doutrinária, muitas doutrinas na história da igreja não foram articuladas por muitos séculos. Se nós olharmos a questão da trindade, tantas outras coisas, até mesmo a questão escatológica, não foi elaborada até recentemente. Então, quando alegam que, porque a mulher não pode pregar, porque lá na história da igreja a gente não vê a presença de tantas mulheres pregando, ou enfim, se nós analisarmos isso, é como se fosse uma parte apenas da história que é contada, porque grande parte dos escritores, das pessoas que escreveram naquela época, eles eram contra, né? Eram contrário. Se nós analisarmos também essa questão de mulher não poder falar na igreja, isso aí é uma coisa que veio, é uma obra de Calvino, veio a partir ali de Calvino que ele começou com mais veemência, dizer e afirmar que as mulheres não poderiam pregar. Então, o que a gente faz com Priscila? O que a gente faz com Febe? O que a gente faz com Lídia? Com Maria Madalena, que ela se assentava aos pés de Jesus como um apóstolo para aprender. Assim como os apóstolos ali, os discípulos sentavam, ela também se sentava. Então, a gente tem que considerar que o batismo, respondendo a sua pergunta, ele tem a ver com o ingresso na comunidade cristã. E fazer esse ingresso, ele deve sim passar pelos pastores, mas na ausência de um pastor, uma mulher ordenada ou designada para isso pode fazer. Os Gideões têm uma missionária na África que ela batiza, ela faz casamentos, porque não tem ali um pastor apto para fazer esse tipo de função. Vamos lá, eu tentei marcar algumas questões aqui, lembrando que o meu propósito não é contradizer ela no sentido direto, mas é mostrar os motivos pelos quais nós defendemos que não seja lícito, né, as mulheres pregarem. Vamos pegar primeiro esse texto, então, que nós estamos discutindo de Mateus 28, né? Partindo da ideia de uma universalidade. Ok, mas aonde esse texto mostra, ou a não ser que nós demos um salto hermenêutico aqui, em que isso dá base para pregação na igreja, porque esse é o tema, né? Voltemos ao tema, então. Porque o texto está dizendo, enquanto vocês vão, ou tendo ido, e onde? Enquanto vocês vivem. Aí eu concordo com a missionária, que sim, todos nós somos chamados a anunciar as boas novas, mas a nossa proposição de hoje, pelo menos desse programa, é no que diz respeito na igreja. Mas o senhor acha que Jesus, nessas falas correlatas, que são Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24... 22. Lucas 20, acho que é 24, 47, mas tudo bem, pode ser o 22, eu posso estar errado, mas vamos lá. Você acha que nesses textos... 24, desculpa. O senhor acha que nesses textos Jesus estava falando da pregação nas quatro paredes, conforme vocês levantaram aqui? Ou no ID como um todo, pregando o evangelho? Eu não acho que seja nas quatro paredes. Então não serve como argumento. Sim. Como não? Eu estou dizendo que esse texto não serve como argumento para que haja a licitude da pregação nas igrejas, porque o texto não fala de pregar nas igrejas. O texto que vai... Então, o que o senhor estava defendendo até há pouco, que esse texto não serve para as mulheres. É mais para os apóstolos, então, que eram homens. Não, estou dizendo que o contexto, e não sou eu quem digo, tá? O texto mostra que esta ordem foi dada
primariamente a quem? Aos apóstolos, isso, claro. foi isso que eu disse. Uhum. Agora, mas aí eles representam quem? Aí o senhor disse os pastores. Não. Eu estou dizendo uma classe oficiosa. Então, por exemplo, na igreja presbiteriana, nós entendemos que existem 2 ofícios, presbíteros e diáconos, que pela tradição não denominacional ou institucional, mas a tradição apostólica, isto foi passado destes para os segundos presbíteros, os pais da igreja, assim sucessivamente. Diferentemente da igreja católica, que monopoliza a ideia. Agora, se nós não tivermos uma ligação na tradição dos apóstolos, dessa sucessão oficiosa, essa igreja nasceu aonde? O que eu estou dizendo é isso. Agora, reitero, se ficou mal compreendido, esse texto não dá base, pelo menos para minha interpretação, para licitude ou para dizer que existe uma ordem para que haja pregação feminina nas igrejas. Foi isso que eu disse, tá? Missionária. Então, nessa questão aqui que você falou da universalidade, a gente precisa, então, já que a gente está usando um texto, mostrar o texto de onde a Bíblia diz que só pode ser fora da igreja. Porque eu não consigo entender justamente essa divisão. Como é que a mulher pode pregar fora, mas não pode pregar dentro? Como é que a mulher... Onde é que está a proibição aqui? Como é que a mulher só pode exercer essa atividade de pregação se for em determinados lugares para determinados públicos específicos? Mas eu gostaria de a gente passar para os textos que são oficiais, tratados sobre a questão da mulher ficar em silêncio ou da mulher não falar na igreja. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 15, proíbe a mulher de ensinar autoritativamente. Isso é dar um ensino como se fosse pastora com autoridade sobre a igreja. E nessa questão, as mulheres aí que defendem o pastorado feminino, quando elas veem que não tem uma base sólida para fundamentar, lembrando que eu sei, e abro aqui mais um parêntese, que há exceções, Deus abre quantas exceções ele quiser, mas as mulheres querem fazer da exceção a regra, e muitas despreparadas estão aí envolvidas nesse trabalho, sem ter sequer um chamado. Mas assim, nessa questão ali, as mulheres dizem, já que é para ficar em silêncio, então já que eu não posso pastorear, nós também não podemos pregar, não podemos fazer uma outra coisa. Porque como o pastor César já disse uma vez, tem mulheres liderando mulheres, tem mulheres liderando vocal, e a Bíblia não fala nada sobre isso, né? Mas então, assim, vamos trazer então para esse texto aqui de 1 Timóteo, se puder, né? Claro, se você concordar. Porque essa decisão aqui também... ela é do pastor Augusto Nicodemos, do reverendo Hernandes Lopes, do Supremo Concílio da sua igreja, de que as mulheres, elas podem ensinar, mas não como pastoras, não com autoridade pastoral. E o texto, o termo ali traduzido por submissão, esse termo no grego é o mesmo que se aplica a Efésios capítulo 5, me corrijam se eu estiver errada, versículo 21, que é sujeitando-vos, ou seja, está debaixo de uma posição, de uma hierarquia. O ISB diz que quem prestou serviço militar, ele sabe que hierarquia refere-se a ordens e autoridade, não a valor e a capacidade, que eu concordo com você, que muita gente fica, porque a mulher então não tem valor igual ao homem? Porque não. A mulher tem valor, nós somos criados por Deus igual em valor e essência, mas em diferentes funções. Então, nesse caso, se os filhos obedecem aos pais, isso não é diminuído o valor dele. Se uma mulher prega na igreja sob a autoridade de um pastor, por exemplo, eu preguei na igreja do pastor César, eu não cheguei lá doutrinando, isso não é correto. É a mulher chegar e pregar com uma posição pastoral, doutrinando a igreja, porque isso é a homens cristãos e qualificados. Então, nada disso se refere à falta de dignidade, se refere a entendermos o nosso papel. Ok, reverendo. Vamos lá. Esse verbo da submissão é hipotaie. Só tem 4 usos dele em toda a escritura. Acho que não tem em Timóteo, né? O que ela disse no sentido da submissão, é esse verbo aqui, que está em 2 Coríntios 9, Gálatas 2, 1 Timóteo 2:11 e 1 Timóteo 3:4, tá? Mas vamos tentar aqui, pelo menos eu tentar elucidar o porquê que nós defendemos essa ideia, né? E lembrando que esta ideia, como foi citado, né, do doutor reverendo Augustus e do Hernandes, com todo o respeito, posições particulares não representam a posição da igreja, né? Nós discutimos esses assuntos, sejam nos concílios, supremos concílios, mas isso não diz respeito à posição oficial da igreja. Isso é válido, essas divergências, tá? Só para posicionar nesse sentido. Obviamente eles são grandes referências, mas eles não respondem pela igreja nesse sentido, tá bom? Então vamos lá, perceba que a Bíblia está dizendo o seguinte, a mulher aprende em silêncio, a palavra aqui é exurria. O que seria esse em silêncio? Será então que a mulher não pode falar nada na igreja? Porque se for assim, de fato, concordo, algo está errado. Só que se nós formos para o sentido semântico, o conceito semântico aqui da palavra silêncio, traz a ideia de não se intrometer oficiosamente em afazeres dos outros. Quem diz isso é o Strong Greeks. Tá? Das maiores referências no que diz respeito ao dicionário grego. Com toda a submissão, já discutimos o que é submissão, obediência.
Aí quais são os motivos pelos quais Paulo está dizendo isso? Ele vai dizer 2. Olha lá, existem 2 proibições aqui. Não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Com todo respeito às outras interpretações, mas eu não vejo aqui, não permito que a mulher ensine, entre aspas, exceto se ela estiver sob a supervisão de um homem. Eu não vejo isso. Isso talvez seja uma acomodação contemporânea. Esse texto não diz isso, a não ser que vocês me apresentem outro texto. Aí, a gente tem que perguntar, mas qual é o motivo pelo qual Paulo está dizendo que a mulher não deve exercer 2 coisas? O ensino, lembrando que esse texto ele está regulamentando a ordem do culto. É só a gente olhar, não é isso que a Bíblia está falando? Sim. Então ela está falando que a mulher deve estar em submissão no que diz respeito ao ofício do ensino. Aonde? No contexto da igreja. E qual é o motivo? Versículo 13. Olha o porquê. O porquê que ele está junto, é uma explicação. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Nós chamamos isso na teologia de ordem criacional. Então, não é o caso da missionária Ruth, né, que é muito esclarecida, estudiosa da palavra, mas alguns dizem que isso é um machismo ou é algo cultural. Paulo não está dizendo que as mulheres não poderiam ensinar naquele contexto porque lhes faltava estudo ou oportunidade de estudo. Não. Ele está fundamentando a sua proibição na ordem criacional. Aí, só para me concluir minha fala, pergunto a vocês, de quem foi a transgressão no Éden? Da mulher, de ambos. Não, Paulo vai falar que a transgressão do Éden foi de Adão. Romanos capítulo 5 e tantos outros textos. Mas ele também vai falar, esse é o Romanos 5, mas aqui ele está falando que é a mulher. Então a gente tem que entender que a de Romanos 5 é teológica, agora essa é cronológica, mas não sei... Posso apresentar uma outra interpretação? À vontade. Lembrando que eu não estou aqui chancelando que eu estou certo, eu estou trazendo uma interpretação que ao meu ver é mais coerente. A Bíblia não pode se contradizer. Ela é inspirada, infalível e inerrante, pelo menos para nós conservadores, sim, certo? Se em um momento, e é o mesmo autor, ele diz que a transgressão foi de Adão, aqui ele não pode se contradizer. Que transgressão foi essa? Se não, da ordem criacional. A gente tem que ler esse 14 junto com o 13. Se o homem foi feito primeiro, e não na mentalidade ocidental, mas na mentalidade bíblica, quem nasce primeiro lidera. Tanto que não é o homem que dá nome à esposa. Sim. Isso, o Senhor é especialista em cultura judaica. Estou falando alguma besteira? Sim. Então, nesse sentido, 14, aqui, a transgressão de Eva não diz respeito à desobediência do pacto, no sentido de comer do fruto, porque isso foi uma transgressão do líder, mas de usurpar o papel do homem da liderança. Não dá, pastor. Vamos olhar no contexto? Porque o texto explica, ela fala que ela foi enganada. E isso, ela foi enganada em que sentido? Que ela poderia tomar a decisão no lugar e ensinar o homem. Vamos ler o restante? Tá, estamos discutindo se a mulher pode ou não. Olha o que o versículo 15 vai dizer. Todavia, existe um contraste aqui. Será preservada através da sua missão. Ué, mas em que momento ele está falando de missão aqui? Tem que ler no todo. A argumentação é coesa. Missão de mãe. E isso se elas permanecerem em fé, amor, santificação e bom senso. William Hendricks, ele traz uma explicação extremamente linda, que eu vou parafraseá-lo. Ele diz que a missão da mulher não é levar a glória de Deus pregando o evangelho, no sentido oficioso, mas é pregando o evangelho no sentido da sua missão de ser mãe, ensinando. Eu vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Não será por meio da pregação a adultos que a mulher cumprirá a sua mais nobre e importante missão, mas sim por meio da gestação pelo ato de dar filhos. Sua vontade, de Deus, não é que a mulher influencie a humanidade de cima para baixo, ou seja, por meio da pregação pública do evangelho, pública, mas sim que ela influencie de baixo para cima, ou seja, por meio da educação dos seus filhos. Bom, vamos finalizar. Então, se nós analisarmos aqui no capítulo 2, Paulo diz assim, não permite. Quem não permite? Paulo. Ele fala para as mulheres aprender com toda submissão. Submissão é o que eu já expliquei, né? Debaixo da hierarquia. Mas Craig Kinner diz que a forma correta de aprender para qualquer novato era a submissão, e isso em silêncio. Então, ali não era só as mulheres em si, porque também tem toda a questão de um contexto. Mas como Paulo poderia dizer isso para um povo, sendo que Priscila havia ajudado a fundar, né, uma igreja ali também, porque ela não só
fabricava tenda junto com ele, o esposo, mas ela ajudou a fundar aquela igreja. Inclusive, ela pregou para Apolo. Você disse que não vê mulheres ali pregando no Novo Testamento. No culto. Mas não importa. Eu estou falando de evangelização, né? De evangelização. A gente não sabe onde foi, que ali não é especificado também. Fala. Mas assim, Febe era uma diaconisa, ela servia a igreja. Aí você quer dizer que porque ali não tem nada profundo falando sobre isso, ela também não pregou, ela também não teve uma oportunidade. E a samaritana, gente, o que dizer da samaritana? Ela vai se encontrar com Jesus e ela volta e a Bíblia diz que ela pregou para homens. Mas ela não pregou no culto. Mas naquele tempo não existiam ambientes assim para as mulheres pregar. Realmente eram os homens que pregavam, eram os homens que levavam a palavra e as mulheres precisavam aprender. Então, nesse contexto aqui, sujeição, submissão, segundo Craig Keener, não é segundo eu, ele disse que a forma de qualquer aprendiz, de qualquer novato aprender era com toda sujeição, né? Então, assim, ele está dizendo que não permite que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, né? Então, se nós analisarmos o contexto ali, as mulheres, elas faziam perguntas, mas Paulo não está mentindo e nem se contradizendo, porque se nós olharmos para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, as mulheres oravam e profetizavam na igreja também. Isso. Então aí, a palavra grega nesse caso traduzida para silêncio, segundo o Wisby, diz que no versículo 2 também se aplica a homens e mulheres, como algo que é para os homens, né, ter uma vida quieta, sossegada, pacífica e tranquila. Então assim, ele está querendo dizer que as mulheres devem aprender com toda tranquilidade, sossegado, de forma pacífica, sem ficar interrompendo, que era o que acontecia. Dá tempo? Rapidinho, vamos dessa lá. vez. Vamos escolher aqui. É que a missionária, ela tem um raciocínio muito rápido, não consigo acompanhá-la. Então, ela citou vários textos aqui, né? Vamos escolher um. Qual que vocês preferem? Por exemplo, Priscila e Áquila. Vamos pegar, então, mais rápido aqui. A questão de João 4. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui. Uma samaritana. Isso. Vamos ver se ela pregou e se foi na igreja. Porque a proposição não tem igreja ali. Eu tô dizendo, não, mas a proposição. Então a gente teria que abrir a proposição. Sim, mas eu não falei em momento algum que as mulheres estavam pregando na igreja. Sim. Eu falei que as mulheres pregaram. E Jesus não as proibiu. Porque aí, se você olhar para Apocalipse, quando Jesus eu também não seria louco de proibir as mulheres de pregarem. A pergunta, pelo menos do programa, qual é? Se a mulher deve pregar no culto, né? Então nesse igreja. sim. Então sim. As argumentações prós e contras devem ser levantadas nesse sentido. Então em nenhum dos evangelhos ninguém pregou na igreja. Porque justamente. A igreja vai existir depois. Como não? Justamente. Paulo não pregava na sinagoga? E Paulo está no evangelho? Não tá no evangelho? O evangelho do senhor começa quando? O evangelho começa depois que Jesus morre. Me perdoe. O evangelho para mim começa em Gênesis 3,15. Eu vou mediar esse debate. Então, peraí. Se começa em Gênesis 3,15, o que você faz com Débora? Pera um pouquinho. Entende? Então, calma aí. Vamos tentar... quando eu digo que o evangelho começa, a graça começa depois da morte de Cristo, é porque lá em Hebreus capítulo 9, a Bíblia diz que onde dá testamento tem que ter a morte do testador. Eu sei que o senhor o que eu estou dizendo é que a igreja tal qual como conhecemos é depois da morte de Jesus. Igreja não significa graça. A gente está confundindo os termos. Eu digo isso porque os ouvintes podem ser levados a uma interpretação equivocada, porque veja, o que define a graça? O meio pelo qual o homem é salvo. O homem só é salvo pela fé no Novo Testamento, a partir da morte e ressurreição de Cristo? Então o senhor quer jogar o debate também para o Antigo Testamento, que aí dá base para Débora, aí dá base para outras mulheres importantes. Em que sentido? Elas foram salvas pela obra? Mas eu não estou falando sobre salvação. Não, o assunto aqui não é esse. Sim, mas o senhor está trazendo. Não. É que o senhor disse que a graça começa a partir da morte e ressurreição. Eu disse que eu não concordo vamos lá, com isso. Eu disse que Novo Testamento... O Novo Testamento começa depois da morte de Jesus. Um testamento só vale depois da morte do testador. Hebreus capítulo 9, versículo 16. Mas não é esse o tema do debate. Sim.